que está presente em praticamente todos os estatutos aí do Brasil, municípios, estados, né? A revisão, ela é fundamentada, a revisão do processo administrativo disciplinar, ela é baseada na revisão criminal, né? Então vocês sabem que no processo penal não existe, não é que não existe, existe coisa julgada, mas não é como no processo civil. O processo pode ser reaberto se houver algum fato novo, desconhecido na época da condenação. Então essa revisão do processo administrativo disciplinar, ela é baseada na revisão do processo penal, tá? Então a revisão do processo administrativo, ela é um novo processo administrativo. Ela é um novo processo administrativo disciplinar. Ela é feita, ela é julgada também por uma comissão processante. Tá? Só que o acusado que foi condenado, ele pode pedir a revisão da sua condenação, se surgir fato novo. Então, por exemplo, temos aqui na Lei 1399, artigo 223. A qualquer tempo pode ser requerida a revisão do PAD, a ocorrência de fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do requerente. A qualquer tempo, quer dizer, não tem prescrição. Não é como uma ação rescisória que tem 2 anos para propor, não. A qualquer tempo ele pode pedir a revisão se surgir algum fato novo. Tá? Descobre-se posteriormente que ele foi condenado com base numa prova falsa, ou descobre-se posteriormente que um dos membros da comissão era impedido de atuar, né? Enfim. É claro que aí nesses casos inverte o ônus da prova, né? O ônus da prova é do autor da revisão, é do servidor que pediu a revisão da condenação. Diferente do PAD, que é o PAD comum, né? Que é o ônus da prova é do órgão acusador, né? É da comissão processante. Aqui quem tem que provar que a decisão tem que ser revista é o próprio requerente, né? O servidor que pediu a revisão, tá? Esse mesmo dispositivo está no artigo 12 da lei aqui da Câmara, né? Artigo 66. Não sei porque eu falei artigo. Ato 12, artigo 66. A qualquer tempo poderá ser requerida a revisão do processo administrativo de que resultou a pena disciplinar, quando se aduzem fatos ou circunstâncias suscetíveis a justificar a inocência do requerente. Quer dizer, fatos novos, circunstâncias novas, ou que já existiam, mas eram desconhecidas. O parágrafo único é interessante também, né? Do artigo 66. Tratando-se de funcionário falecido ou desaparecido, a revisão poderá ser requerida por qualquer das pessoas constantes do assentamento individual. Então, a revisão pode ser requerida por herdeiros dele. Tá? Não só por uma questão de, entre aspas, limpar a honra do servidor falecido, mas até com uma questão patrimonial também, porque da condenação em processo administrativo pode resultar uma necessidade de indenização à administração, né? Então, essa indenização pode sobrar para os herdeiros. Então, os herdeiros têm legitimidade de tentar rever a condenação, tá? Então, dispositivo aqui da Lei de Campinas. Bom, o 67 fala que a revisão vai correr em apenso ao processo originário. Então, tem que apensar, encartar, né, o processo de revisão ao processo disciplinar originário. O artigo 225 da Lei 1399 fala que o requerimento é dirigido ao prefeito, que determinará uma comissão de 3 servidores para reexaminar o PAD. O ato 12 de 2017 fala que o requerimento será dirigido à mesa diretora da Câmara Municipal de Campinas, que determinará a constituição de uma comissão temporária para o reexame do processo.
Então, é uma outra comissão, não é a mesma comissão que julgou originariamente. Uma outra comissão temporária que será nomeada pela mesa da Câmara para julgar a revisão, para tentar anular aquela revisão, aquela condenação anterior. Ok? Tá? Artigo 68, né? Do artigo 12. Então não é a mesma comissão processante, é sim uma nomeação de uma comissão temporária. Já tiveram revisão aqui? Já? A pedido? Ah, sim, não foi... exatamente, né? Bom, acho que eu vou falar disso também. Tomar cuidado para não falar as coisas que eu vou falar depois, mas enfim. Não, acho que não tá. Bom, é claro que o sujeito pede a revisão, a mesa da Câmara, a autoridade competente para instaurar o procedimento disciplinar, prefeito, mesa da Câmara, governador, enfim, secretário, tem a discricionariedade para instaurar ou não. Quer dizer, é uma discricionariedade limitada por lei, claro, né? Ele só vai instaurar se realmente ele entender que aquilo é um fato novo. Se ele não entender que aquilo é um fato novo, não tem revisão. É como a revisão criminal. Aí vai restar ao servidor recorrer ao judiciário. Vai tentar propor uma ação de reintegração ao cargo. O que é relativamente comum também. Muitos tentam, né? Alguns conseguem, inclusive. Quando é caso de demissão, né? Pode tentar propor uma ação para anular a pena também, em caso de suspensão. Já é mais difícil. Reintegração, inclusive, está prevista na Constituição Federal. Né? O cara reintegra no cargo, né? E quem está lá no cargo dele, no lugar dele, fica posto em disponibilidade ou é aproveitado em outro cargo. Né? Enfim. Na legislação trabalhista tem reintegração também, né? Bom, então, se a autoridade que instaura a comissão processante é a mesma autoridade competente, entender que é o caso de instaurar uma comissão de revisão, ela expede uma portaria nomeando uma comissão de revisão. Tá? E aí vai correr o processo de revisão como um processo administrativo disciplinar comum. Fase instrutória, indiciação, tudo a mesma coisa. Tá? Corre como devido ao processo legal, ampla defesa, né? Tem direito a produzir provas. Porque surgiu um fato novo, ele tem que provar a partir daquele fato novo que a condenação dele foi equivocada. Tá? O artigo 227 aqui da lei de Campinas diz que o encargo da comissão tem que estar concluído, da comissão de revisão, tem que ser concluído no prazo máximo de 30 dias. Então tem 30 dias para concluir o processo de revisão. E aí esse processo com o relatório, a mesma coisa de um PAD. Termina a fase de instrução, faz o relatório, pega o relatório e encaminha para o prefeito, ou no caso aqui, para a mesa da Câmara. Aí a mesa da Câmara tem 30 dias para julgar. Então é um novo processo administrativo disciplinar que tem o nome de revisão, que só pode ser iniciado se surgir um fato novo. Tá? Aí é o artigo 71. Artigo 71 do ato 12. Julgada procedente a revisão, tornar-se-á sem efeito a penalidade imposta, restabelecendo todos os direitos por ela atingidos. E o artigo 70, concluído o encargo da comissão, em prazo que não excederá 30 dias, será o processo com o respectivo relatório encaminhado à mesa diretora da Câmara Municipal de Campinas, que julgará no prazo de 30 dias. Se a Câmara... Aí a Câmara também tem o poder de aceitar ou não o relatório da comissão. Se ela aceitar e anular a condenação, a mesa da Câmara anula a condenação anterior, todos os direitos que foram negados àquele servidor lhe são concedidos. Então, você ficou 30 dias suspensos, vai pagar 30 dias de salário. Se foi demitido, vai ser reintegrado e vai receber por todo esse período atrasado. Se deixou de ter alguma progressão durante esse período, na carreira, ou algum quinquênio, tem aqui? Não. Quinquênio, sexta parte, essas coisas, vai ganhar também. Tudo retroativo. Sexta parte tem também. 20 anos, sexta parte. Né? Entenderam? Bom. A prescrição conta também o prazo da revisão? Não, a prescrição... essa pergunta é muito boa, na verdade, né?
Por exemplo, na lei aqui de Campinas não tem prazo é como na de São Paulo. Não tem. Surgiu um fato novo, você pode pedir a revisão. A qualquer momento, né? Quer ver? A lei fala, o artigo 66 fala assim, do ato de Campinas aqui, né? A qualquer tempo poderá ser requerida a revisão do processo de que resultou a pena disciplinar quando se aduzem fatos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência. Quer dizer, tem que surgir um fato novo ou um fato que já existia, mas só apareceu agora. Um documento. 2, 3 anos depois Pode. 20 anos depois surge uma... É como a revisão criminal, né? A revisão criminal é assim. O sujeito está condenado, está cumprindo pena 10 anos, surge uma prova de que ele é inocente. Não transita em julgado. Não é como o processo civil que transita em julgado de vez. Não tem jeito. Passou o prazo da rescisória, 2 anos, aí não tem mais jeito. Aqui não. Aqui surgiu um fato novo, revê a pena. Qualquer tempo. Tá? Deu um calor agora. Tudo bem sobre a revisão, pessoal? Tem muito segredo, né? É diferente de pedido de reconsideração, hein? Não vai confundir, hein? Pedido de reconsideração. Aqui não tem recurso administrativo, aqui é uma instância só, mesa da Câmara que decide. Mas você pode, o acusado pode propor um pedido de reconsideração. Isso está na Constituição, né? Direito de petição. Tá? Se fosse não executivo, a pena fosse aplicada pelo secretário ou pelo diretor de departamento, ele pode recorrer para a instância superior. Então, o secretário aplicou a pena, recorre para o prefeito. Aí, acima do prefeito, não tem ninguém. Né? A lei de processo administrativo, várias leis de processo administrativo, dizem que você pode recorrer até esgotar todas as instâncias administrativas. Né? Então, se for o diretor, você recorre para o secretário, recorre para o prefeito, acabou. Aqui, não. Fora que você pode fazer pedido de reconsideração para cada uma dessas instâncias também. Né? Aqui, não. Aqui é direto para a mesa da Câmara, faz o pedido de reconsideração. Se não reconsiderar, já era. Entendeu? Tem que recorrer para a Elecamp. Se a Elecamp liberar, a instância superior. Nele. Né? Brincadeira. Bom, comunicabilidade de instâncias. Aí até já tinha comentado isso, né? Primeiro eu vou falar do caso em que a infração praticada pelo agente é um ilícito penal. E é um ilícito administrativo autônomo. Então, às vezes, o fato configura um crime, mas na instância administrativa configura um ilícito administrativo específico. Então, a falta de urbanidade com o colega é um ilícito administrativo. Pelo estatuto, sujeito a advertência ou suspensão, no caso de reincidência, depende do estatuto. Só que na instância penal, isso pode ser considerado uma injúria. Você xingou um colega. Entendeu? Às vezes o tipo não é o mesmo, o tipo às vezes não coincide um com o outro. Em alguns casos coincide. O próprio estatuto, às vezes fala, quer dizer, vamos pegar aqui a lei aqui de Campinas, vou dar um exemplo. Deve ter, porque todos têm, né? Quer ver? Aqui, ó. Artigo 15, inciso 1. A pena de demissão será aplicada nos casos de crime contra a administração pública. Então, o ilícito administrativo equivale ao ilícito penal. É a mesma coisa. Peculato, corrupção passiva, concussão, advocacia administrativa, abandono de cargo. Todos os crimes contra a fazenda aqueles crimes fiscais lá da lei de responsabilidade fiscal, né? Lá, informar errado, limitação de empenho, gasto máximo com o servidor, tem crimes lá fiscais lá. Então, nesse caso, é o mesmo tipo. Vocês perceberam a diferença?
Abandono de cargo é o inciso 2 aqui, né? Mas abandono de cargo também é crime no Código Penal, né? Um artigo lá do Código Penal também é crime. Por exemplo, você pega insubordinação grave em serviço. Então ele pode ser processado, aqui o 15, inciso 4, ele pode ser acusado num processo administrativo disciplinar por insubordinação grave em serviço. Mas isso na instância penal pode ser qualificado em outro dispositivo. Ele, além de ser insubordinado, no mesmo fato ele foi insubordinado e xingou o chefe. Cai na injúria lá. Desacato, não que desacato é para quem não é funcionário público, né, o autor. Seria uma injúria. Entenderam a diferença? Então, nesses casos, nos casos em que a infração praticada pelo agente é ilícito penal e, ao mesmo tempo, o mesmo fato é tipificado como ilícito administrativo autônomo, nesses casos, a regra é a independência entre as instâncias. Na verdade, não é nesses casos. Em todos os casos, não só no direito administrativo, mas sempre, a regra é a independência de instâncias. Então, o cara pratica um crime de corrupção, ele pode sofrer um PAD, ele pode sofrer um processo, uma ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público, e pode sofrer uma ação penal movida para o outro Ministério Público, né? Promotoria criminal. Um é promotoria de improbidade, outro é promotoria criminal. Mas são instâncias diferentes. Um vai ser julgado no juízo civil ou fazenda pública, outro vai ser julgado no criminal e o outro vai ser julgado no processo administrativo disciplinar, na comissão de PAD. Uma instância é independente da outra. Ele pode ser absolvido numa e condenado na outra. Condenado numa e absolvido na outra. A regra é a independência de instância. E tem a responsabilidade eleitoral também, né? Da inexigibilidade, a justiça eleitoral pode considerá-lo inelegível, né, também. Então, são 4 instâncias de responsável. Diga. Teve um caso aqui em Campinas com um delegado de polícia. Ele foi condenado na esfera administrativa à perda do cargo, a demissão do serviço público. E aí, no processo criminal, não havia ainda transitado em julgado. Só tinha decisão de primeira instância. Aí ele conseguiu reverter a decisão criminal, do processo criminal. E aí ele entrou com ação contra o Estado para ser reintegrado ao serviço público, né? Então, o PAD dele foi tipificado como? Foi a principal tipificação era também o objeto no processo criminal. Objeto no processo criminal. Não, é assim, por exemplo, foi tipo corrupção. Tá? Então ele recebeu propina. Tá? Aí ele foi. Não estou dizendo que ele recebeu, ele foi acusado de receber. Aí ele sofreu um PAD na corregedoria da polícia lá. Tá? Foi demitido. Na primeira instância do processo criminal, ele foi condenado. E um dos efeitos da sentença é a perda do cargo se foi acima de 4 anos, não é isso? Crime doloso acima de 4 anos. Lá. Tá. Aí ele apelou na segunda instância, reverteu. No Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça reverteu. O Estado, mesmo com a decisão do Tribunal de Justiça, o Estado manteve a demissão dele. Então houve a integração. Isso. Ele foi absolvido no criminal por qual dispositivo? Pelo que eu lembro na época, por falta de provas, né? Então, As provas não eram suficientes para condená-lo. se foi falta de prova... assim, essa questão é muito boa, na verdade. Porque assim, até vou falar... Mesmo com trânsito em julgado, o Estado não reintegrou ele só com base na decisão. Ele teve que entrar com uma ação para pedir a reintegração dele. Ele propôs uma ação de reintegração e ganhou. Então, nesse caso, não é o caso aqui que a gente está vendo, é o caso seguinte, é o caso em que... Foi negado, né? A reintegração. Após a decisão. Uhum. Veja, se alguém aqui for
sofreu uma acusação num PAD, nos casos de crime contra a administração pública, o que for decidido lá, se for o mesmo tipo, e é o mesmo tipo penal, que é crime contra a administração, o que for decidido lá vai valer para o processo administrativo disciplinar, entendeu? Nesse caso não vale a regra da independência de instâncias. Nesse caso é uma exceção à independência de instâncias. É um caso de comunicabilidade de instâncias. As instâncias se comunicam nesse caso. Por que as instâncias se comunicam nesse caso? Porque a sentença criminal vale, entre aspas, vale mais do que o PAD, entendeu? É que foi um caso de ampla repercussão. Então, na época, o governador quis mostrar austeridade, diz o delegado-geral de polícia. Então, não suspenderam o processo, eles já fizeram... Seguiu o processo normal. É como eu disse, não tem obrigação de suspender. Pode continuar porque as instâncias são independentes. Só que como ele foi processado, o ilícito administrativo, o ilícito funcional que ele praticou, é crime contra a administração pública. Então, o que foi decidido no penal, quem vai reconhecer se teve crime ou não é a sentença criminal. Então, quando coincide o ilícito penal com o ilícito administrativo, o que é decidido no criminal prevalece sobre o administrativo. Então, ele pode ser reintegrado. Entendeu? Agora, quando não tem essa relação obrigatória, tá? A gente usa o exemplo do furto de uso, né? O furto de uso. O furto de uso não é crime, exemplo batido, mas é um exemplo bom. O furto de uso ele não é crime no penal, mas ele pode ser um ilícito administrativo. Ele pode ser punido porque ele pegou uma viatura da Câmara e foi levar o filho na escola. Usou para fins particulares. Só que ele devolveu, né? O furto de uso é aquele que você pega alguma coisa de alguém, mas você devolve. Devolve dias depois, mas devolve. Então não é furto, não configura, né? O crime. Só que ele pode ser absolvido no penal, mas continua no processo administrativo. Certo? Então, na verdade, o Código Civil fala, né, isso expressamente, que mesmo nesses casos em que não coincide, né, em que não coincide o administrativo com o penal, o Código Civil fala no artigo 935, e ele é aplicado por analogia aqui, enfim, que a existência do fato ou autoria não são discutíveis casos já decididos no juízo criminal. Então, se ficar decidido, nesse caso do furto de uso que eu falei para você, se ficar decidido que não foi ele que usou o carro indevidamente, ou que o fato não existiu, e aquilo transita em julgado no criminal, influi no administrativo. E no civil também. Que ele pode ser processado civilmente, ele pode ser obrigado a indenizar a gasolina que ele gastou, sei lá. Oi. Não, é que nesse caso... Não aconteceu isso. Aham. Não foi ele o autor, pode descobrir, mas só a ausência de provas eu não consigo ter conjunto probatório suficiente para condenar em âmbito penal. Não, Em âmbito administrativo, eu acho que tem Aham. provas suficientes para isso. É que assim, eu tô pressupondo que foi aqui no 15, inciso 1, entendeu? O 15, inciso 1 fala assim... no 15, inciso 1, coincide o criminal com o administrativo. Então, o que foi decidido no criminal vale. Porque ele vai... aqui, ó, o 15, inciso 1, né? Fala assim, que é um dispositivo que tem em todos os estatutos, né? Fala assim, a pena de demissão será aplicada nos casos de, inciso 1, crime contra a administração pública. Então, corrupção passiva é um crime contra a administração pública. Só que se for reconhecido que não teve crime lá no penal, independentemente do tipo de absolvição que foi, faz coisa julgada também no administrativo. A princípio, eles entenderam que não fazia, que não faria, né? Que não teve crime, ele não consegue, ele concluiu, não teve crime. Não teve crime. Entendeu? Ele foi absolvido no criminal. Você só pode se enquadrar daqui no 15, inciso 1, se você realmente praticou um crime contra a administração pública. Que as palavras fazem sentido aqui, tem que ser crime. E para você ser condenado criminalmente, você precisa ter uma sentença no juízo criminal. Não pode a comissão processante entender que ele praticou crime. A comissão processante entende que ele praticou ilícito administrativo. Aí
Entendeu? Agora, veja, eu tô falando isso, mas é discutível também, é o que você falou. Tanto que eles não deram a reintegração, ele teve que entrar em juízo. Então tem gente que pensa assim, que em nenhum caso faz, não é pacífico. Tem gente que pensa como você está falando, que não é automático a reintegração. Que a independência é total, Isso. Porque assim, o Código de Processo Penal, no artigo 386, ele traz várias hipóteses de absolvição. Então, o réu pode ser absolvido por inexistência do fato, por falta de provas, por negativa de autoria, por um monte lá. Quando coincide o administrativo com o penal, ou ainda que não coincida, esse caso do furto de uso, por exemplo, se o juízo criminal entendeu que não foi ele o autor, ou que o fato não existiu, faz coisa julgada no cível e no administrativo. Que aí você entra com o Código Civil, a existência do fato e a autoria não são discutíveis, caso já decididas no juízo criminal. É um caso de comunicação de instâncias. E aí você não pode nem processar o delegado para, sei lá, o servidor do setor de licitações recebeu propina para superfaturar um contrato. Ou para beneficiar uma empresa. Ele causou um prejuízo para a administração. Então é um crime lá previsto na Lei 8666, aqueles crimes lá de dispensa indevida, contratação direta indevida, sei lá, aqueles crimes lá da Lei 8666. Se o juízo criminal entendeu que ele não praticou, não foi ele que fez o ato, ou seja, a absolvição por negativa de autoria, ou que o fato não existiu, não houve fraude ao procedimento licitatório, ele tem que ser absolvido no administrativo também. Agora, se teve falta de provas para condená-lo com base no artigo 80 e poucos lá da Lei 8666, pode continuar o processo administrativo, que pode aparecer a prova aqui. Ele não vai ser condenado criminalmente, que o processo administrativo não é criminal, mas ele vai poder ser suspenso, ele vai poder ressarcir o prejuízo que ele causou para a administração com superfaturamento. Sim. Não pode ser. Crime não configurou. Mas configurou algum ilícito administrativo autônomo. Falta de diligência, ele não olhou direito o processo, não viu que as certidões estavam vencidas, ou não viu que o orçamento estava mal elaborado. Já teve servidor que foi absolvido em função da prescrição na esfera criminal. Mas isso não afetou o processo administrativo, porque o processo administrativo havia sido concluído em tempo. Né? Mas, por exemplo, para efeito da pena criminal, o juiz, na sentença, Julgou prescrito. julgou que Aham. a prescrição intercorrente. Então, Nesses casos. aí pode ser mantida a decisão administrativa, né? Pode. Porque assim, nesses casos do 15 inciso 1, quando é demissão, caso de crimes contra a administração pública, o prazo prescricional, tem isso aqui no estatuto, todos os estatutos tem igual, aqui deve ter também, né? O prazo prescricional coincide com a prescrição criminal. Deve ter aqui também, todos têm igual. Então assim, a prescrição para o PAD para apurar uma corrupção é a mesma prescrição da corrupção do Código Penal, porque é ilícito administrativo penal que a gente chama, né? Coincide o tipo administrativo com o penal. Entendeu? Então, mas agora, nesse caso, a prescrição é a mesma, só que prescreveu lá o criminal e aqui não. Então ele é condenado aqui. Nesse caso é interessante, muito interessante essa colocação. Porque Não. Se o crime está prescrito lá, não tem crime, né? O crime está prescrito, extingue a punibilidade. O certo seria extinguir o administrativo também. Mas o juiz na sentença reconheceu que houve o fato, que houve a autoria, mas que não ia poder... Tá. Sim, tá. Certo. Ele já decidiu autoria e materialidade. E sim, nesse caso sim. Já tivemos um caso assim.
Verdade. Não foi prescrição, foi... foi prescrição? Não sei se foi alguma outra causa de extinção de punibilidade. Enfim, mas você tem razão. Você tem razão. Né? Se você for ler a letra do... se você for ler a letra do Código Civil, é que eu estou falando em Código Civil, mas a gente aplica por analogia ao processo administrativo, né? Existência do fato ou autoria não são discutíveis caso já decididas no juízo criminal. Quer dizer, se o juízo criminal já disse que ele é autor e já disse que houve o fato, isso não é mais discutível no processo administrativo. E nem no cível. Pode discutir outras coisas, mas isso não. Entendeu? Agora, não é só isso, né? O 65 do Código de Processo Penal também diz que faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhece estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito, que são as excludentes de ilicitude. Então é o exemplo que eu dei aí do guarda civil metropolitano, que mata alguém em legítima defesa. Ele sofre um procedimento administrativo disciplinar, mas o juiz decidiu que está excluída a ilicitude por legítima defesa. Aí, por analogia, doutrina e jurisprudência majoritária diz que isso também se aplica no cível e no administrativo. O Estado ainda pode ser responsabilizado, né, como responsabilidade objetiva, né? Tem muitos casos no Supremo assim, né, de bala perdida, preso que morre na prisão, né? O Estado é obrigado a indenizar, mas o agente público não tem a sua responsabilidade civil reconhecida porque tem excludente de ilicitude. E ele só responde no caso de dolo ou culpa, né? A legítima defesa exclui a legítima defesa exclui a ilicitude, né? Certo? Então, se o funcionário foi absolvido na instância criminal com reconhecimento de existência do fato, negativa de autoria, 386, inciso 1 do CPP, Código de Processo Penal. Negativa de autoria, 386, inciso 5 do Código de Processo Penal. E excludente de antijuridicidade, essas que eu falei aqui do artigo 65. E de culpabilidade também por extensão, né? Excludente de culpabilidade, aquelas inexigibilidade de conduta diversa, coação moral irresistível, né? Quer dizer, eu só deixei você assaltar o cofre aqui porque você foi em casa e botou um revólver na cabeça da minha esposa. Sabe aqueles gerentes que abrem a porta do cofre porque o ladrão sequestra? Isso é uma coação moral irresistível. Não tem como ele, né, exclui a culpabilidade. Então esses casos também valem para o servidor, né, de excludente de responsabilidade. Então a doutrina e jurisprudência dominante sobre a questão que se ele for... A regra é a independência de instâncias. Agora, se ele foi absolvido no criminal por inexistência do fato, negativa de autoria, excludente de antijuridicidade ou excludente de culpabilidade, faz coisa julgada no administrativo também, o processo administrativo disciplinar é encerrado. Certo? Agora, os demais casos de absolvição do 386, tá? Aí não tem repercussão. Aí a regra é a independência de instâncias. Então, se o fato não constitui crime, o fato pode não constituir crime e constituir ilícito administrativo. Furto de uso é um exemplo clássico. A ausência de prova pode não configurar o dolo dele de fraudar o procedimento licitatório. Contratação direta sem... Contratação por dispensa sem previsão legal. É crime. Pela Lei 8666. Só que só admite a modalidade dolosa, né? Então o juiz entendeu que não foi crime, não teve dolo. Então ele é absolvido por isso. Mas o processo administrativo disciplinar pode continuar porque foi uma falta de dever
de cuidado do servidor que trabalha com licitação. Ou do agente público que autorizou a contratação direta sem previsão legal. Certo? Bem comum também, né? Essa coisa dele ser incriminado em algum dispositivo da Lei 8666 penal, né? E o juiz entender que não teve dolo, continua o procedimento disciplinar. Né? É bem comum isso acontecer. Tá? Aí esse aqui também, né? O que eu falei para vocês. A infração praticada pelo agente constitui apenas crime, mas não constitui ilícito administrativo autônomo. Então, a decisão judicial vai repercutir na esfera administrativa. Tá? Com exceção desse caso da prescrição, seria um caso interessante de exceção e tal. O Supremo tem uma súmula sobre isso, na verdade, que é uma súmula de 300 anos atrás, súmula 18. Nem é súmula vinculante, né? Então é uma súmula da década de 60. Que nesses casos de decisão absolutória, quando o crime coincide exatamente com o ilícito administrativo penal, né? Esse caso do 15, inciso 1 aqui do ato 12, o procedimento administrativo disciplinar só pode continuar se houver uma falta administrativa residual. Esse caso do furto de uso que eu falei para vocês. Tá? Esse caso da prescrição é interessante. E teve um caso da prescrição, como é que foi? Que prescreveu na sentença absolutória. Eu acho que interrompeu o processo administrativo disciplinar, sim. Acho que continuou cível, se eu não me engano. Eu acho que continuou cível, se eu não me engano. Eu preciso pegar lá isso aí. Eu acho que é mesmo na prescrição, viu? Quando é o mesmo tipo penal, né? Quando é o mesmo tipo penal. Se eu não me engano, a gente teve um caso assim. Eu vou consultar, depois eu falo aí pra vocês. Crimes contra a administração pública. É um outro tópico aqui, né? Que tinha aqui no programa. De crimes contra a administração pública. Bom, esses crimes que estão aqui estão espalhados aqui pela legislação, tá? Então, esses crimes são hipóteses em que a ação ou omissão do agente eles afetam tanto a administração quanto a sociedade, né? A chamada periculosidade externa, tá? Então, é diferente de um ilícito administrativo, uma falta de urbanidade com o colega, falta de cumprimento do dever, falta de obediência a uma ordem superior. Está mais no âmbito interno da administração. Quando ele pratica um crime, aí já tem uma periculosidade externa. Se bem que essa diferença está caindo meio por terra, né? O ilícito administrativo também tem uma periculosidade externa, mas o crime, os ilícitos previstos no Código Penal, ele tem uma periculosidade externa mais evidente, né? A corrupção, a concussão, a prevaricação, isso prejudica a sociedade como um todo, tá? Aí eu fiz a pergunta aqui, né? Esse caso do ilícito administrativo penal, se ele é responsabilizado na esfera administrativa e penal, né, ao mesmo tempo, tem que suspender a esfera administrativa, né? Acho que eu já tinha comentado isso, né? Não tem necessidade de suspender necessariamente. Você já deu um exemplo aí do caso aí do seu delegado que não suspendeu, né? Mas tem repercussão, né? Que foi decidido se coincide crime com ilícito penal, o que foi decidido no criminal vai influir no administrativo, tá? A tipificação penal é muito mais estrita do que o ilícito administrativo, né? Esses tipos constantes da lei penal são chamados crimes especiais, né? Também chamados de oficiais ou funcionais, porque só podem ser praticados por funcionários públicos, né? E funcionário público aqui é lato sensu, viu? O conceito até de funcionário público está no artigo 327, né, do Código Penal, mas é lato sensu. Bom, os crimes contra a administração... já vou chegar lá. Os crimes contra a administração pública estão no Código Penal, 312 a 326, tá?
os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. O 359, a 359H, 359A, 359H, que são crimes contra as finanças públicas, que foram introduzidos no Código Penal em razão da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? A lei de responsabilidade fiscal é 140, 2000, qual que é o número mesmo? 101, 2000, né? Logo depois saiu essa lei aqui, 1028, acrescendo esses crimes contra as finanças públicas aqui. Só que esses aqui não é só privativo de funcionário público, né? Pode ter, acho que pode ter particular, não, acho que é funcionário público, sim. Mas, enfim, você fraudar você não limitar o empenho quando precisa limitar, né? O Bolsonaro está fazendo aí, cortando as verbas, né, para limitar o empenho, porque não está atingindo a meta fiscal, né, prevista na LDO, né? Quando você você sabe que o limite com gasto de servidor está passando a receita corrente líquida, você não toma as providências para voltar. Todos esses crimes fiscais aí. Emitir restos a pagar no último quadrimestre de mandato, né? Isso aí é crime fiscal também, né? Enfim, estão aí no Código Penal. Tem na Lei 8666 também, artigo 89 a 99, que aqui não são necessariamente funcionais, os crimes fiscais são. 88 a 89 a 99, pode ser fraudar uma licitação em conluio com funcionário, pode ser uma empresa em conluio com funcionário público, tá? Então, não é só necessariamente funcionais os crimes, tá? Aí temos aqui a Lei 4898, que regula o processo de responsabilização administrativa, civil e penal em caso de abuso de autoridade. Essa lei já saiu a lei nova do abuso de autoridade? Não, né? Foi aprovada na primeira, na Câmara só, eu acho, né? Ou nem na Câmara, não sei. Enfim, ainda está valendo essa lei aqui de abuso de autoridade. Então esse é mais um crime que pode ser praticado por funcionário público. E ele pode sofrer também PAD em função do abuso de autoridade, obviamente, né? Ficar dando, por exemplo, a chamada carteirada, né? Pode significar abuso de autoridade no criminal também, né? O cara entra nas festas dando carteirada e tal. Enfim, claro, existem vários tipos de abuso de autoridade, né? Cometidos por policiais, promotores, juízes, enfim. O conceito de funcionário público aqui está no artigo 327. Ele é bem amplo, esse conceito, tá? Ele está próximo ao conceito de agente público, bem próximo, ele é bem amplo. Ele abrange cargo, emprego e função, abrange servidores seletistas também, tá? O Código Penal fala em entidade paraestatal. O Código Penal é antigo, tal, né? Fala em paraestatal, né? Ele fala paraestatal, ele quer dizer as estatais, né? As empresas públicas, de economia mista, enfim. E abrange também as concessionárias de serviços públicos, né? Os funcionários das concessionárias de serviços públicos são considerados também agentes públicos para fins de prática de ato de corrupção, de crimes contra a administração. Eles estão incluídos aqui no artigo 327 também. Tem a dúvida se os empregados de estatais que exercem atividade econômica estão incluídos aqui ou não. Existe essa dúvida na doutrina. Tá? Eu, particularmente, acho que não. Né? Acho que tem que ser as estatais que exercem serviços públicos. Mas tem essa dúvida aí. Tá? Bom, acumulação e lista de cargos. Outro tópico aqui do programa. Em São Paulo a gente tem uma... Eu não sei se vocês têm aqui. A gente tem um... Esse é mais para o executivo. Vocês não vão ter aqui. Isso aqui raramente vai aparecer para vocês, né? Ou vai, não sei. Pode aparecer porque o vereador pode ter outro emprego, né? Desde que tenha compatibilidade de horários, né? Então pode ser que apareça, enfim. Eu não vou falar expressamente... Os vereadores não disse expressamente aqui. Eu vou falar sim, mas peraí. Lá em São Paulo a gente tem um procedimento célere sobre a acumulação de lista de cargos. Né? Tem uma comissão que funciona para analisar esses casos. Tá? Quando eu trabalhei na saúde tinha muito, né? Porque os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, às vezes acumulam muito função pública, cargo público, né?
trabalha em 2 hospitais municipais, ou trabalha num municipal e no estadual, enfim, tá? Mas, vamos começar do começo aqui, né? A acumulação ilícita de cargos, na verdade, a Constituição Federal ela proíbe a acumulação de cargos. Proíbe. Cargos, empregos e funções. Acumulação remunerada. Acumulação remunerada. Se não for remunerado, pode. Aquele ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele era secretário do município de São Paulo, secretário de transportes e, ao mesmo tempo, era secretário de serviços. Ele tinha 2 cargos de secretário. E ainda era presidente da CET e da SP Trans. Na época do Kassab. Ele tinha uma acumulação de cargo, só que ele só recebia de um. Então não era remunerado, então pode, tá? Bom, então tem que ser remunerado. Pode ser, aí vem o inciso 16. Pode ser remunerado? Pode ter remuneração? Pode, sem problema. Se tiver compatibilidade de horários e se forem um desses casos aqui, 2 cargos de professor, o cara é professor da USP, da Unicamp, o cara é professor da escola estadual, da municipal, enfim. Ou de um cargo de professor com outro técnico e científico. Então, o cara é procurador e professor da USP, o cara é fiscal e professor da Unicamp, enfim, um técnico e um de professor, né? Técnico ou científico e um de professor. Ou de 2 cargos ou empregos privativos, 2 cargos, hein? Só 2 cargos. Né? Tem médico que tem 5 empregos, né? Mas só 2 na administração pública, desde que tenha compatibilidade de horários. 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Aqui tem a profissão tem que ser regulamentada, tá? Teve um caso lá, como é que era? O cara era o quê? Era massoterapeuta, uma coisa. Não era massoterapeuta, era. Ele tinha uma profissão que não era exatamente regulamentada, né? O que é a profissão regulamentada? Tem uma lei regulamentando. Não necessariamente precisa ter um conselho profissional. Então existe o COREN, Conselho Profissional da Enfermaria, o Conselho dos Fisioterapeutas, o CRM dos médicos. Não necessariamente precisa ter. Basta que tenha uma profissão regulamentada. Acho que era agente de esses que... esses... Agente de epidemia, de endemia. Agente combate a endemia, né? Enfim. Se a profissão tiver regulamentada, ele pode acumular com outra de saúde, desde que tenha compatibilidade de horários. O que a gente tem lá em São Paulo? Como a gente tem muitos casos desse, a gente tem um procedimento mais célere. Nesse procedimento, é um procedimento administrativo que é aberto, disciplinar, e o procedimento disciplinar que é aberto, e a gente chama esse servidor para ele justificar e provar que ele atua com compatibilidade de horários. Se ele não atuar, ele tem que deixar um dos cargos. Obrigado a deixar um dos cargos. Certo? Se ele fizer declaração falsa, se ele estiver assinando ponto né, com dedo de silicone, com as coisas, né, aí ele pode sofrer demissão, pode sofrer suspensão ou demissão. Tá? Mas a princípio, em geral, ele justifica que ele estou num posto de saúde do estado durante o dia e à tarde trabalho no hospital municipal. Tenho compatibilidade de horários. Minha carga horária é 20 horas e tal. Ele tem que provar. Tá? É um procedimento mais sério, é um procedimento específico, é uma lei específica que cuida disso. Procedimento administrativo disciplinar específico, para analisar a acumulação ilícita de cargo. Tá? Pode ser obrigado a devolver dinheiro que ele obteve durante essa acumulação ilícita. Né? A gente já propôs, inclusive, ação em alguns casos. Bom, enfim. O 37, inciso 17, diz que a proibição de acumular estende-se a empregos, funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias, sociedades controladas direto ou indiretamente pelo poder público. Certo? Então, ele não pode... acumulação também. Ele tem um cargo de professor na USP
e um cargo de engenheiro na Petrobras. É acumulação também, tá? Que a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações. Ele não pode ter dois empregos em autarquia, dois cargos em autarquias diferentes, também não pode. Nesse seu exemplo do engenheiro, vou imaginar que seja um engenheiro da prefeitura e ele dá aula na rede à noite. Aí pode. Aí ele pode acumular, tá, aí é a linha B. Tá? Mas tem que ter compatibilidade de horários. Mas o engenheiro da Petrobras também pode ser professor da USP se ele. Tiver compatibilidade de horários, pode. Pode. Eu tô dizendo o seguinte, ele não pode, se não tiver, ele não pode ser, por exemplo, ter dois cargos de professor em faculdade pública e ser engenheiro da Petrobras, né? É só um, entra aqui na proibição da Constituição, né? Bom, a respeito dos vereadores, aí já está no artigo 38, inciso 3. O vereador ele pode acumular o cargo de vereador com outro cargo, emprego ou função. Aí ele vai receber a remuneração da sua condição de servidor e de vereador, se houver compatibilidade de horários. Tá? Então ele pode ser servidor da prefeitura e vereador ao mesmo tempo, desde que tenha compatibilidade de horários. O cara é médico no posto de saúde da prefeitura e é vereador aqui. Dentro da Câmara não pode, né? Aí deve ter uma norma interna que proíbe, né? Aqui interna, não tem? Ele pode ser. Tem compatibilidade. Ah, sim, claro. Claro. Aí não. Bom, pessoal, sim, aí o de magistrado tá no artigo 95, parágrafo único 1, né? O magistrado ele pode acumular com outro de magistério, só um de magistério, tá? É o único caso que ele pode. E o MP também, 128, parágrafo 5º, inciso 2, tá? Corta no teto, né? Vocês vão me perguntar. Bom, o Supremo entendeu, faz uns 2 anos, que a acumulação, quando ela é lícita, não corta no teto. Pode ultrapassar o teto constitucional, salarial. Seja ele qual for, né? Seja ele instância municipal é uma, estadual é outra, federal é outra, judiciária é outra. Enfim, tem vários tetos e subtetos, né? Mas o Supremo entendeu que quando a acumulação é lícita, nativa, nativa ou acumular proventos com remuneração da ativa, enfim, ele pode acumular. Se é possível a acumulação prevista na Constituição, pode ultrapassar o teto sem problema. Mesmo dentro da mesma esfera. Mesmo dentro da mesma esfera. Dentro da mesma esfera. Um aposentado que exerce um cargo de comissão aqui. Isso. Pode. Tem uma professora famosa, Maria Silvia, né? Zanardo de Pietro. Ela é procuradora do Estado aposentada e ela dava aula na USP. E ela dava aula de graça na USP, porque cortava no teto o salário dela. Aí saiu a decisão do Supremo, ela já não estava mais. Aí não conseguiu aproveitar. Agora, para o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, eles tinham uma resolução, já antes dessa decisão do Supremo, eles tinham uma resolução que podia ultrapassar o teto, a remuneração dos juízes que davam aula em universidade pública. Claramente inconstitucional, mas enfim. O Ministério Público também tem a mesma resolução. Bom, aí o outro tema aqui é improbidade administrativa, né? Improbidade administrativa. Bom, esse tema é muito importante também porque, veja, vários estatutos... deixa eu só conferir aqui o Estatuto de Campinas. Aqui fala expressamente em improbidade? Não, né? Se eu não me engano, não fala. Não fala em improbidade, né? Qual que era aquele que eu tava vendo do... Por que eu falei? Não fala expressamente em improbidade, né?
Eu não falo. É importante a gente entender a improbidade, por quê? Para começar, que tem muitos estatutos que trazem a improbidade administrativa como um ilícito administrativo. E aí tem toda uma discussão a respeito disso. Por quê? Porque existe uma lei específica de improbidade administrativa, que é a Lei 8429, de 92, é uma lei específica. E se ele foi absolvido lá, o juiz entender que ele não cometeu ato de improbidade? Para os estatutos que entendem que a improbidade é um ilícito administrativo, que pode resultar na demissão, faz coisa julgada também aqui? Tá? Isso ainda não é bem resolvido ainda. Tem decisão para todos os lados. Né? Lá em São Paulo, por exemplo, tem um dispositivo. Cometer improbidade administrativa, pena, demissão. Só que se ele foi absolvido lá, o que é a improbidade administrativa? O problema é que, assim, quem define o que é exatamente improbidade administrativa, a definição legal disso está na Lei 8429. Né? Está na Lei 8429. Só que esses atos não são... o rol de atos da improbidade administrativa da Lei 8429 não é exaustivo. Acho que tem 2 autores que falam que é exaustivo. Um deles é promotor. Acho que os 2 são. Não, um é promotor. Ele fala que é exaustivo aquela lista do artigo 9º, e 10 e 11 da 8429. Né? Eu acho que não. A lei fala expressamente que considera-se ato de improbidade administrativa, vírgula, entre outros. Quer dizer, não é um rol taxativo, mas enfim. Mas o fato é que existe essa lei de improbidade administrativa que criou uma nova forma de responsabilização do servidor, do agente público, que é baseada no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então, a responsabilidade do agente público pode ser administrativa, ele sofre infrações administrativas, sanções administrativas, suspensão, multa, demissão, cassação de aposentadoria, destituição de cargo em comissão, tá? Demissão a bem do serviço público, depende de cada estatuto, né? Sofre responsabilidade penal. Veja, o mesmo fato, hein? Mesmo fato. Responsabilidade penal, tá? Se configurar uma infração criminal, vai ser punido com pena de prisão, reclusão, detenção, multa. E responsabilidade civil. Os danos o dever de indenizar. Tá? Em caso de culpa ou dolo, né? Responsabilidade objetiva é só do Estado. E além de todas essas, ele tem também a responsabilidade por improbidade administrativa. Que é essa que está na Lei 8429 de 92. Tá? Então, se ele pratica um ato ímprobo, que pode ser enquadrado num dos dispositivos da Lei 8429, ele pode ser réu numa ação de improbidade administrativa, que só pode ser proposta pelo Ministério Público ou pela administração direta, autárquica, fundacional e defensoria pública também, né? Agora não, né? Não. Só ação civil pública, né? Que eles podem, né? Enfim, a gente entra com algumas... Já propusemos algumas ações de improbidade administrativa contra ex-servidores que praticaram, enfim. Teve um caso até de um procurador que trabalhava na herança jacente, né? Herança jacente, assim, quando o sujeito morre e não tem herdeiros, né? Os bens ficam para o município. Os bens ficam para o município onde o bem se localiza. E morre muita gente que não tem herdeiros em São Paulo, em todo lugar. Cada vez mais, né? Então, abre-se um processo de herança jacente, vacante. Vacante ou jacente? Nunca sei a ordem. Vacante. Começa vacante, depois, começa jacente, depois vira vacante, né? Enfim, é um procedimento lá. E lá em São Paulo, como tem muito, tem uma procuradoria específica para isso. Departamento Patrimonial. Uma forma da administração pública receber bens por herança. No passado aí ficava para a USP,
Uma época ficava para a USP, né, para autarquia, agora fica para o município, Código Civil. Você não tem herdeiros. Então, tinha uma procuradoria que tem uma procuradoria que só cuida disso, né? Então, enquanto o inventário não acaba, porque tem que abrir um inventário, tem que abrir um processo de herança jacente, herança vacante, está regulado pelo Código Civil. Enquanto não acaba esse processo, os bens têm que ficar administrados pelo inventariante, entre aspas, que é esse procurador. Que o único herdeiro é o município. Então, o inventariante vai ser do espólio, vai ser saúde. Vai ser esse procurador. E esse procurador, eu vou falar, vai, acabando a... E também, ele já foi, faz tanto tempo já, enfim. O que ele fazia? Ele alugava imóvel no nome dele, chegou a comprar coisa subfaturada. E aí um juiz que descobriu, que ele praticamente cuidava sozinho do setor ali. E um juiz descobriu e ligou, ele oficiou o procurador-geral, falou, vem aqui, ó o que está acontecendo aqui? Instauramos um PAD super complicado, complexo, tudo, né? Mas tinha provas que ele já fazia isso há uns 10 anos, mais ou menos. E, um monte de coisa que ele fez lá com o bem. Ficou rico e tal. Era ele, né? Quer dizer, ele fazia todo tipo de cambalacha que você pode imaginar. Comprou bem que estava no espólio. Pelo um terço do preço, um décimo do preço. Até foi um promotor que comprou dele. Esse promotor também fez a denúncia. Não, foi um procurador. Foi um procurador de justiça, promotor de segunda instância que comprou dele, brigou, era vizinho de apartamento, brigou com ele. E aí denunciou, né? Aí foi a outra denúncia. Foram as duas denúncias que saíram. Uma do juiz da Fazenda Pública que cuidava do... Fazenda Pública não, do João Mendes, né? Do Fórum Civil, né? Eu não sei se corre no Civil ou corre no... Não lembro agora. Enfim, aí ele denunciou... Bom, aí abrimos o PA dele, ele foi demitido, né? Foi demitido, tudo. E tentou se reintegrar, moveu ação de danos morais contra todo mundo, todos os procuradores, fez um auê lá. E aí a gente moveu uma ação de improbidade contra ele. Moveu uma ação de improbidade. E conseguiu bloquear uma parte dos bens, os outros bens já sabem onde está, né? E ele foi processado criminalmente também, por peculato. Aí não sei o que deu lá no processo criminal. Nem sei porque eu estava falando isso, perdi. Enfim, eu ia falar alguma coisa que eu acabei esquecendo. Bom, aí, então nesse caso, você vê, nesse caso, ele teve que ressarcir os danos que ele causou no município, que foram danos enormes, gigantescos, né? Sofreu a ação de improbidade, foi movida contra o funcionário pelo poder público e foi demitido também, tá? Bom, isso tá... a previsão constitucional de improbidade está no artigo 37, parágrafo 4º, tá? Da Constituição Federal. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Tá? Então, o 37, parágrafo 4º, prevê que o agente público que comete ato de improbidade administrativa pode ter seus direitos políticos suspensos, pode perder a função pública, pode ter os seus bens indisponibilizados e pode ter que ressarcir o erário. Tá? A Lei 8429 foi editada com base nesse dispositivo, inclusive ela foi editada em 92, quem assinou essa lei foi o Collor, né? É uma ironia isso do destino, né? Uma lei anticorrupção assinada pelo Collor. Mas enfim, e é uma lei que pegou, né? É uma lei que pegou. O Ministério Público usa essa lei, até acaba algumas vezes abusando, né? Mas, bom,
Essa lei acabou criando outras penalidades, além dessas aqui do parágrafo 4º. Além dessas, foram criadas outras. Então, tem gente que fala que é inconstitucional as outras sanções do artigo 12 da lei, né? Multa, proibição de participar de licitação, contratos com a administração pública, né? Tem proibição de receber financiamento. Então, tem gente que acha que as outras são inconstitucionais. Mas, enfim, ninguém declarou inconstitucionalidade até agora. Quem que pode praticar ato de improbidade? Está no artigo 1º da lei. O ato de improbidade é praticado por qualquer agente público, servidor ou não. Tá? Então, servidor ou não. Então, pode ser o particular em colaboração com a administração, também pode praticar ato de improbidade. Né? O mesário, o cara, sei lá, recebe dinheiro para fraudar a urna, sei lá, improbidade. Servidor ou não, se ele praticou um ato, esse ato de improbidade, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes, legislativo, executivo, judiciário, da União, Estados, Federal, municípios, territórios, de empresa incorporada ao patrimônio público, ou de entidade para cuja criação ou custeio erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio da receita anual. Então engloba bastante coisa. Engloba estatais, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações, autarquias, consórcios públicos, que são autarquias, enfim. Tá? Então, esses são os sujeitos passivos do ato de improbidade administrativa, digamos assim, né? Quem sofre com o ato de improbidade administrativa. Então, os sujeitos passivos do ato de improbidade são esses aqui. Órgãos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. Ministérios, secretarias, administração pública indireta, autarquias, estatais, fundações, empresa incorporada ao patrimônio público. Né, a empresa, aquela que a Petrobras comprou, a Petrobras comprou uma empresa, a Jeep. Foi a Jeep que ela comprou? É uma empresa privada que passou a ser da administração pública que incorporou ao patrimônio público. Entidade para cuja criação, custeio erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio, enfim. E os sujeitos... desculpa, está repetido aqui o slide. Pula. E quem é agente público para fins de prática de improbidade administrativa? É todo aquele que exerce, ainda que sem remuneração ou transitoriamente, servidor temporário, por remuneração, por eleição, mandato eletivo, vereador, prefeito, deputado, nomeação mais para o servidor estatutário, né? Tem esse nome, né? O servidor comissionado ou efetivo. Designação, alguém é designado para algum cargo. Quer dizer, a lei tentou pegar tudo, mais amplo possível. Contratação, que é para o seletista, né? O seletista assina contrato de trabalho, CLT. Ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. É bem amplo. Aquele servidor que pode sofrer o processo de improbidade administrativa. Tá? E as disposições dessa lei, aí já é o artigo 3º. As disposições dessa lei são aplicáveis, no que couber, ao partícipe, ao comparsa, ao cúmplice particular que contribuiu com o funcionário público para causar prejuízo para o erário. Então, tanto o servidor que recebeu a propina para fraudar uma licitação sofre uma ação de improbidade, vira réu de uma ação de improbidade, como o particular que contribuiu com aquele servidor pagando a propina. O particular só pode ser réu de ação de improbidade quando ele participa, quando ele está em conjunto com um funcionário público, sozinho não. Certo? Bom, aqui eu vou falar um negócio que eu acho que até já falei, que eu esqueci de colocar também, enfim. O artigo 8º fala que o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público... Então, a lei de improbidade, ela pode resultar na perda do cargo. Às vezes o cara é absolvido
no processo administrativo disciplinar, que pode resultar numa demissão, mas ele perde o cargo na ação de improbidade. Aí perdeu o cargo, transitou em julgado. Ainda que ele seja absolvido no PAD, entendeu? São instâncias independentes. Tá? Então tem a responsabilidade administrativa. Nessa lei, essa lei impõe responsabilizações administrativas, perda de cargo, responsabilização eleitoral, né? Fica inelegível por até 12 anos, depende do tipo de ato, né? Mas impõe sanções cíveis também. Então, o sucessor do servidor que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança. Tá? Então, sei lá, os filhos do Cunha, coitados. Vai sofrer né, a parte cível. E aí, como eu disse para vocês, isso está de acordo com aquele julgamento do Supremo, que o Supremo afastou a imprescritibilidade só em relação a crimes que não sejam, a ilícitos que não sejam dolosos e que não correspondam a atos ímprobos. Lembra que a gente falou isso ontem, tá? Então, se for ato ímprobo e doloso, pelo princípio da intranscendibilidade das penas, os filhos de um agente que foi condenado numa ação de improbidade não pode ficar inelegível, perder cargo, não. Mas ele pode ser obrigado a ressarcir o fisco até as forças da herança, até o limite da herança. Os herdeiros, né? Isso. Se foi decorrente de ação de improbidade, sim, até o limite, até as forças da herança. Se ele recebeu 1 milhão de herança e o pai dele causou 1 milhão de prejuízo para o fisco, ele tem que ressarcir esse 1 milhão. Fica sem nada. Mas do patrimônio dele também não entra, né? A viúva Meira é herdeira também, né? A viúva, hoje, agora pelo... Ah, não, a ameação dela não. Herdeira e meira. A parte da herança entra. Porque hoje em dia a mulher, pelo Código Civil de 2002, a mulher é herdeira também, né? O homem também é herdeiro da mulher, os dois, né? Companheiro também, união estável. Depende do regime de casamento, claro, né? Às vezes não é... Se for separação total, não, né? Aí é... Herdeira também. Tá? Bom. Aí, a Lei 8429 traz algumas espécies de atos, né, de improbidade. Elas estão no artigo 9º, 10... Agora incluíram esse 10A aqui também, né? E o 11. Agora não, já faz uns 2, 3 anos aqui. Coisa do ISS. Então, a Lei 8429, ela definiu alguns tipos de atos. Então, o artigo 9º são atos que importam em enriquecimento ilícito. Então, é quando o agente público aufere vantagem patrimonial indevida em razão de cargo público, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades indicadas no artigo 1º. Aquelas entidades que eu falei para vocês, administração direta, indireta, autárquica, nacional, estatal. Né? Então, se o agente exerce uma função ali e se enriquece ilicitamente, ele vai sofrer ação de improbidade com base nesse artigo 9º. Agora, se ele não se enriquece, mas causa um prejuízo ao erário, ele entra no artigo 10, que são os atos de improbidade que causam prejuízo ao erário. E esse artigo 10 admite a modalidade culposa. Ou seja, você é servidor, setor de licitação,
fez uma pesquisa de preço errada, causou um prejuízo. Culpa, por culpa. Não foi dolo, você não foi doloso, foi culposo. Você causou um prejuízo ao erário. É lógico que o STJ já entendeu. O STJ tem um monte de julgados sobre improbidade. Decisão do STF sobre alterou a lei de introdução ao Código Civil, não é nem lei de introdução ao Código Civil, Introdução ao direito brasileiro. se tiver baseado, fundamentado, tiver uma doutrina, uma jurisprudência, mesmo que Sim, aí não é culpa. É porque o STJ já entendeu que essa culpa tem que ser grave. O STJ tem um entendimento solidificado já que essa culpa aqui do artigo 10 tem que ser grave. Tem que ser uma culpa. Não é exatamente a culpa consciente, mas é próxima do. É bem grave. Tem que ser uma omissão bem grave. Uma falta de diligência bem grave, um descuido bem grave, um desleixo mesmo. Ah, não vou ler esse processo aí, tá certo. Daqui, assina. Parecer jurídico, aprova o edital. Tá? Não, assim, se você provar que você atuou com diligência, que o seu entendimento é um entendimento que é aceito, ainda que minoritariamente, aí você não entra na improbidade. Pelo menos não deveria entrar, né? Às vezes o Ministério não quer saber, põe todo mundo. Mas enfim, não era para entrar. Tá? Então, às vezes você não se locupletou, mas você causou um prejuízo ao erário. Aí você entra no 10. O 10 admite modalidade culposa. O 9 não admite modalidade culposa, porque ninguém vai se enriquecer ilicitamente sem querer, né? Ou sem querer, depositei 1 milhão na minha conta, né? Foi sem querer, né? Então o 9 não admite modalidade culposa, é só dolosa. O 10 admite modalidade culposa. Eu acho que é inconstitucional essa modalidade culposa aqui. Tem muita gente que acha, eu acho também. Mas o STJ diz que pode, se for culpa grave. Porque eu acho que ato de improbidade significa desonestidade. Não é qualquer erro num processo que o servidor vai ser punido por improbidade. Improbidade é o ato ímpro, é o ato desonesto. Tem a ver com imoralidade, com desonestidade. A palavra diz improbidade. É diferente. Você pode cometer um erro num processo, causar um prejuízo para a administração, sei lá, não olhou que a certidão estava vencida, não olhou que o contrato venceu, que precisava prorrogar, prorrogou fora do tempo, pagou mais caro, teve que fazer uma contratação emergencial porque deixou o contrato vencer, acabou pagando mais caro, fez um contrato verbal com um laboratório, porque não pode deixar o pessoal sem laboratório, vai sofrer um processo administrativo disciplinar por causa disso. Tudo bem, você pode sofrer uma advertência, uma suspensãozinha, mas improbidade é demais, né? Improbidade pode perder cargo, ficar nele. Então, assim, mas o MP não quer saber, já põe todo mundo como réu. Entendeu? Então, fica difícil. E o STJ, agora o STJ entendeu que essa culpa aqui tem que ser grave, tem que ser uma omissão realmente grave, porque culpa é negligência, imperícia e imprudência, né? Então, você vai, sei lá, você vai ser fiscal de obra de uma obra, você é advogado, vai ser fiscal de obra de uma construção, uma obra de engenharia, você não tem como ser fiscal de obra de quem não é engenheiro arquiteto. Certo? Então aí está agindo com imperícia, com irresponsabilidade. Se a obra cair, né, igual caem uns viadutos por aí, né? Aí né? Bom, aí eles colocaram o artigo 10A aqui, né? Artigo 10A, que são os atos decorrentes da concessão e aplicação indevida de benefício fiscal. Isso aqui é proibido, né? Benefícios tributários que resultam na aplicação de alíquota de ISS inferior a 2%. Teve muita guerra fiscal entre municípios, né? Tem muitas empresas, por exemplo, que tinham sede em Barueri, Santana do Parnaíba, e só que, na verdade, trabalhavam em São Paulo. Só que o ISS de Santana do Parnaíba era 0,5%. E lá em São Paulo era 3%, 4%. Então ele deixava só a sede, era só um escritóriozinho aqui com a placa para receber correspondente. Só que funcionava lá. Muitos bancos fizeram isso, muita gente fez isso. Isso é a chamada guerra fiscal, né, entre municípios. Para acabar com isso, eles colocaram esse dispositivo aqui. Tá? Então, o município que der isenção e a alíquota de ISS ficar abaixo de 2%, é ato de improbidade. E entra no artigo 10A. Tá?
Artigo 11. Atos que atentam contra o princípio da administração pública. Ação ou omissão que viola os deveres de... O artigo 11 quando é subsidiário. Quando não dá para colocar no 9º nem no 10, entra no 11. Então não teve aquele ministro da Educação que mandou cantar hino? O que ele mandou fazer lá, que eu esqueci? Ele mandou cantar hino e o timbre, do ofício foi escrito o logo da campanha. Foi isso? Isso fere o princípio da impessoalidade. Então não importou enriquecimento ilícito, não causou prejuízo ao erário, mas atentou contra o princípio da impessoalidade. Esses prefeitos todos aí que usam, o Dória também teve um problema lá naquele slogan lá da cidade limpa, né? Cidade linda, que ele continuou usando mesmo depois de prefeito, enfim. O Haddad teve um problema também, a Marta teve um problema com aqueles bonequinhos do ônibus. Teve um prefeito, acho que foi não sei que cidade aí que ele... Hã? Já falei? Quem é de Sorocaba? Foi lá que teve aquele prefeito que o sobrenome era com T, que ele fez um prédio em forma de T? Isso, esse aí. Teodoro Mendes. Que o prédio em forma de T, assim. Então isso fere o princípio da impessoalidade. Hã? É constituinte. Como é que chama? José Teodoro Mendes. Tá? O prédio tá lá ainda? É forma de T mesmo? Se você olhar de cima, a vista aérea é um T. Tá bom. Entendeu? Então não é exatamente, não causou enriquecimento ilícito, mas atenta com o funcionário público, contra o princípio da administração pública. Bom, vocês querem fazer intervalo? Ela que manda lá, ó. Intervalo ou continua? Eu preferi ir direto, até umas 5, 6 horas. Que no sexta foi sextou, hoje é terçou, né? Não, bom, vamos fazer tomar um café, depois a gente volta. Então, aí eu falo das hipóteses aqui. Senão eu vou começar, vou ter que parar no meio.